nós estamos fazendo assim dessa forma. Vamos então iniciar. Na semana passada, no último culto, nós falamos um pouquinho dos eventos finais que estão aí diante de nós. E eu apresentei algum desses temas. E nós vamos relembrar aqui uma das profecias mais estudadas pelos adventistas do sétimo dia, que é a profecia dos 2.300 anos, que aparece lá em Daniel 8,14, a maior profecia de tempo da Bíblia, que começa do ano 457 e vai até o ano de 1844 da nossa era. E cada fase desse período tem algum evento que marca essa história profética. No capítulo 7 de Esdras, nós encontramos o decreto de Artaxerxes, que dá início no ano 457. Não foi o único decreto, mas foi o decreto que, de fato, deu condições para o povo reconstruir Jerusalém. E 69 semanas proféticas depois, 483 anos, vem então o início do ministério de Cristo por meio do seu batismo, no ano 27 da nossa era. E, como a profecia diz, no final, na metade da última semana, a 70ª semana, ele seria então morto, ele faria cessar o sacrifício e a oferta, e isso aconteceu na cruz do Calvário, onde ele então paga o preço para a redenção da humanidade. E no finalzinho da 70ª semana profética, 490 anos, nós temos aí, no ano 34, a morte de Estevão, e a partir da morte de Estevão, a pregação começa a se espalhar de forma acelerada para o mundo gentílico. Aqueles que não eram judeus começam a receber essa mensagem da pregação do Evangelho. Então, tudo isso já estava profetizado sobre o povo de Israel, que agora deixa de ser o povo exclusivo da promessa, e agora, como haviam falhado, a mensagem começa a ser passada pelos apóstolos. Deus então levou o cristão nesse período para poder dar continuação à obra que o Senhor tinha para a salvação da humanidade. Desse período de 34, mais 1810 anos depois, chegamos a 1844. Como nós sabemos, esse período marca o final das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos proféticos, com uma cena especial, que é o juízo pré-advento, ou juízo investigativo. No último estudo, nós falamos sobre o juízo investigativo, que está acontecendo desde o dia 22 de outubro de 1854, que é a última profecia de tempo na Bíblia, que diz respeito à data específica que a gente consegue encontrar. E nós temos aí depois, nós estudamos sobre a necessidade de um reavivamento, de uma reforma. Nós sabemos que essa é uma necessidade da igreja em todos os momentos, especialmente nesse período antes da volta de Cristo. Nós falamos também no último culto sobre a questão do selamento. Deus está selando antes dos últimos momentos do seu povo. Esse selo aí não é uma marca visível, mas a fixação na verdade, como nós estudamos. Haverá então, após o selamento, a chuva serôdia, que cairá, é claro, sobre aqueles que se prepararam para receber. Não cairá sobre toda a igreja, mas somente sobre aqueles que, com humildade, confissão de pecados, como nós vimos, se prepararam para esse momento. Depois da chuva serôdia, a igreja estará então preparada para dar a última mensagem de advertência ao mundo, conhecido como o alto clamor. Essa mensagem será a última mensagem ao mundo, baseada ali na profecia de Apocalipse 14, a mensagem final para os últimos momentos. E então haverá, nesse período em que é pregada essa última mensagem, uma sacudidura na igreja. Muitos adventistas vão deixar a igreja, porque não estão plenamente convertidos, mas haverá também uma entrada de outras pessoas sinceras. Então, no tema de hoje, nós vamos continuar nossos estudos, baseados nos eventos finais, e nós vamos começar aí lembrando que haverá um pequeno tempo de angústia. Esse pequeno tempo de angústia, ele tem um momento específico na história profética. Nós vamos estudar sobre esse tema hoje também. A formação da imagem da besta. O que é a imagem da besta? Como é que vai ser formada? Vamos falar das leis dominicais que aparecem na Bíblia, também no Espírito de Profecia, mais detalhes sobre essa questão das leis dominicais. Falaremos da marca da besta. Falaremos do fim do tempo da graça, no nosso tema de hoje. No próximo estudo que faremos, nós então analisaremos momentos aí da história profética. Vamos falar das 7 últimas pragas, do grande tempo de angústia, do decreto de morte, e há um outro tempo de angústia que é conhecido como tempo de angústia de Jacó, que é mais intenso, que tem a ver agora com o povo fiel de Deus. Falaremos do Armagedon e da ressurreição parcial ou especial,
E nós teremos um outro encontro para nós encerrarmos essa série, falando de outros eventos que se darão a partir da volta de Cristo, né? Segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos justos, a destruição dos ímpios vivos, o julgamento durante o milênio, uma outra fase do juízo, a ressurreição dos ímpios, o juízo pós-milênio, que é o juízo final, e a nova terra. Daí para frente nós vamos estar dando início, então, à eternidade, sem nenhuma dificuldade, tudo paz, tudo amor, que é o que Deus preparou para nós. Então, para hoje, esses são os temas que nós vamos estudar com vocês no nosso assunto de hoje, o pequeno tempo de angústia, a formação da imagem da besta, as leis dominicais, a marca da besta e o fim do tempo da graça. Eu gostaria de convidar você nesse momento a fechar os teus olhos, onde está, e nós vamos fazer uma oração para nós estudarmos esse tema. Querido Pai, ao abrir a palavra, ao estudarmos assuntos tão importantes para a nossa vida espiritual, no momento que estamos vivendo, nós pedimos sabedoria, discernimento, te pedimos o batismo do Espírito Santo, para que ele fale ao nosso coração a tua palavra, aqueça o nosso coração com a verdade. Continua abençoando a Deus, aos nossos amigos que nos acompanham nesse momento, que estudam conosco a tua palavra. Te pedimos estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Eu quero que você a leitura do texto bíblico de Lucas, capítulo 21. Esse texto é um dos textos que falam dos eventos finais, que falam dos momentos antes da volta de Cristo. E esse texto diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Aqui nós conseguimos ver que há um pequeno tempo de angústia, que o povo, antes da volta de Cristo, irá sofrer ao longo aí da história. Nós vamos avançando um pouquinho para entender um pouco o que essa profecia fala sobre esse assunto. No livro Primeiros Escritos, na página 33, ele diz assim: ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. E esse tempo de angústia aqui, ele não é o tempo em que as pragas vão começar a ser derramadas. É outra angústia que acontecerá depois do derramamento das pragas. Esse período aqui é um período antes, enquanto Cristo ainda está no santuário celestial intercedendo. E a terra ainda vai passar por momentos mais difíceis. Estamos vivendo hoje uma grande angústia. A gente consegue ouvir pelos próprios pedidos de oração dos irmãos, pelo cenário que o mundo está vivendo, é um momento de angústia, de perplexidade, de temor. Algumas pessoas não sabem o que fazer diante dessa situação. Mas ainda não é o fim. Coisas mais difíceis e complexas acontecerão no futuro. E a gente precisa, então, entender como é que vai acontecer o desenrolar da história daqui para frente. Tem outra citação no livro Mensagens, volume 3, na página 391, que ela fala o seguinte: gotas das pragas já estão caindo. E ela diz assim: um pouquinho das taças da ira de Deus já tem tido permissão para cair sobre a terra e o mar, afetando os elementos da atmosfera. As causas destas condições incomuns estão sendo investigadas mais inutilmente. Ou seja, as pessoas não conseguem entender por que essas coisas estão acontecendo no mundo. E a gente precisa entender que Deus está no controle da história, mas a ira de Deus ela vai se manifestando, claro, com misericórdia, para as pessoas que ainda precisam tomar uma decisão e podem tomar, façam tempo. Mas a gente sabe que o mal está solto, ainda tem tempo para poder agir, e assim Deus vai manifestando também a sua ira diante da atitude pecaminosa da humanidade, mais com misericórdia ainda, porque Jesus intercede pela humanidade. No livro Primeiros Escritos, na página 85 e 86, nós lemos o seguinte: nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. Então, antes da proclamação final, da última mensagem, a terra vai passar por um momento de muita tribulação, de muita angústia, de muita guerra entre nações, dificuldade, mas ainda não é o fim. Ainda tem uma obra a ser feita em favor da pregação do Evangelho. Agora, dentro desse período de angústia, haverão alguns enganos. Satanás estará usando todas as suas artimanhas para poder enganar o maior número possível de pessoas, especialmente nesse período antes da volta de Cristo. O que é que ele vai fazer lá nas igrejas que não aceitam a verdade presente? Falso arrevamento. Você percebe que sempre que Deus age na vida da igreja,
para poder santificar a igreja, revar a igreja, o inimigo também faz algo semelhante para poder impedir ou tentar impedir aquilo que é a verdade. Então, ao mesmo tempo que a igreja está se preparando para receber a chuva serôdia, Satanás fará um falso arrebatamento nas igrejas que não aceitam a verdade presente. E esses cultos, essas reuniões religiosas, geralmente são acompanhadas com gritos, música com baterias, com danças, e é isso que a gente vê muito hoje em diversos movimentos religiosos dos nossos dias. E nesse período também anjos maus aparecerão. Qual é o propósito desses anjos maus aparecerem? Claro, personificado. Aparecerão com o objetivo de enganar, manter o engano na mente das pessoas. Verdades claras da Bíblia serão colocadas como se não fosse aquilo que nós entendemos que são, conforme a Bíblia apresenta. Então, muitas pessoas serão enganadas por essas razões. Agora, o próprio Satanás vai fazer o maior de todos os enganos. Ele vai personificar Cristo, vai realizar muitos milagres. E se você der uma olhada na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 8 ao 10, fala que Satanás vai operar com muito poder, com prodígios. Ele é um enganador, e ele vai conseguir levar uma boa parte da humanidade não preparada, não estudiosa da palavra de Deus, a um tremendo engano, onde elas, com certeza, estarão indo para o abismo, para a destruição, porque não estarão baseadas na luz da palavra de Deus, mas uma mentira disseminada pelo próprio Satanás. Então, amigos, eu quero avançar um pouquinho no nosso assunto com vocês. Nós entendemos que haverão algumas coisas sérias que acontecerão no mundo religioso também. Agora, o povo de Deus não encontrará sua segurança nesse período na operação de milagres. Por quê? Porque Satanás imitará os milagres que foram operados. Ao mesmo tempo que Satanás opera milagres, o povo de Deus também operará milagres. Você sabe que quando o Espírito Santo foi derramado no período do Pentecostes, uma série de milagres aconteceram por meio dos apóstolos, que glorificavam e testificavam da ressurreição de Cristo, do poder divino. E nos últimos dias, o povo de Deus, cheio do Espírito Santo, também operará milagres. Só que tem uma questão. O fato de também Satanás fazer milagres não fará desses milagres uma segurança para o povo de Deus. Porque ao mesmo tempo que milagres verdadeiros serão operados, milagres operados por Satanás, com o objetivo de enganar as pessoas, também serão realizados. E durante a angústia, esse período de angústia e antes do fechamento da porta da graça, onde é que os justos vão encontrar refúgio? Onde sempre encontram Deus. E há uma citação no livro Grande Conflito, na página 609, que diz assim: Satanás nos assalta com cruéis tentações, justos nesse caso. A obra que empreenderam parece muito além de sua habilidade para levarem, diz aqui a citação, a termo, até completar esta obra. Eles estão quase a sucumbir. Então, sentindo o seu completo desamparo, se refugiam naquele que é poderoso em busca de auxílio. Então, vai chegar uma hora que aqueles que estão preparados, se prepararam, vão estar nesse momento final, vão achar que o que estão fazendo não vai dar conta de acabar, concluir. Vão chegar a ter um momento muito difícil de angústia. Que a gente entenda que o refúgio continuará sendo o mesmo, e eles vão conseguir buscar esse refúgio em Deus e vão encontrar esse refúgio em Deus, naquele que é poderoso. Deus nunca abandonou o seu povo, nunca vai abandonar o seu povo, e nesse momento difícil, Deus vai a sua igreja. Avançando um pouquinho mais, vamos falar de um outro assunto que está ligado na sequência aí, que é a formação da imagem da besta. Nós já falamos de uma angústia que acontecerá, tá? Uma angústia que acontecerá envolvendo não só os justos, mas também os ímpios que estarão perplexos com algumas situações difíceis acontecendo no mundo, tribulações, mas o povo de Deus vai encontrar refúgio nele. No livro do Apocalipse, no capítulo 13, verso 11 ao 15, fala de um poder que estará dando apoio, suporte, aí a besta que emerge de uma... Nós vamos então ver agora no capítulo 13, verso 11, a besta da terra. E o texto bíblico diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, a besta que emerge do mar, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Ou seja, esses sinais vão levar muitas pessoas a serem enganadas. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, há uma
visão que João tem de um poder que vai ajudar a primeira besta a poder fazer o seu intento de buscar uma adoração, de levar as pessoas para longe da verdade. Mas vamos entender um pouquinho quem é que é essa besta que emerge do mar. É a primeira besta que aparece lá no capítulo 13, verso 1. Nós temos uma citação muito clara explicando esse verso, esse texto bíblico de Apocalipse 13, 1. E essa citação aparece no livro História da Redenção, na página 381. Ellen White é muito clara quando ela diz: pela primeira besta representada a Igreja de Roma, uma organização eclesiástica revestida de poder civil, tendo autoridade para punir todos os dissidentes. E não é preciso ir muito longe para você entender que essa citação referente à Igreja de Roma, a Igreja Católica Apostólica Romana. A primeira besta do Apocalipse, a besta que emerge do mar, é uma referência clara e direta, pelas características do próprio texto bíblico, a essa igreja, a Igreja Romana. Agora, uma outra pergunta importante para a gente compreender o desenrolar dessa formação da imagem da besta é quem é essa segunda besta, essa que emerge da terra, que nós acabamos de ver ali no livro de Apocalipse 13, verso 11. No livro O Grande Conflito, na página 440, tem uma citação também esclarecedora. A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações desta profecia. Esta aponta insofismavelmente, sem dúvida alguma, para os Estados Unidos da América do Norte. Então, nós entendemos que a segunda besta, que são os Estados Unidos da América, vão desempenhar um papel muito importante nos últimos momentos, dando um apoio ao poder romano para cumprir a sua agenda. Então, o que é essa imagem da besta? Qual o significado dessa imagem da besta? No livro Grande Conflito, na página 445, encontramos uma citação que diz o seguinte: a imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata, que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Você percebe, então, que a imagem da besta ela é um processo que vai levar a uma união de poderes, de esforços, e entre esses poderes está o protestantismo apóstata. É importante lembrar que o protestantismo, quando surgiu com os reformadores, eles tinham o objetivo de levar as pessoas de volta à Bíblia, mas a profecia deixa claro que haverá uma apostasia que já acontece em larga escala no protestantismo hoje. Doutrinas claramente bíblicas estão sendo refutadas, ou há uma tentativa de chegar a conclusões totalmente diferentes do que o texto bíblico apresenta sobre vários assuntos. E o protestantismo está dando continuação a enganos, erros doutrinários que haviam na época da Idade Média, por exemplo. Então, esse protestantismo apóstata, ele vai buscar ajuda do poder civil e vai fazer uma imposição daquilo que eles acreditam, que não tem uma base na palavra de Deus. E então, com isso, haverão as leis dominicais. Essas leis dominicais serão favorecidas por uma união do catolicismo, do protestantismo, do espiritismo, que também é uma grande força, uma grande corrente filosófica que vai se unir com esses outros dois movimentos, com essas outras duas religiões, poderíamos dizer assim, que vão estar se unindo para poder cumprir aí um propósito, que vai levar, é claro, a algumas pessoas a serem perseguidas. O texto diz assim, uma citação que nós vamos ler agora, que por um decreto que visará impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Quando o protestantismo estendeu os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando, por influência dessa tríplice aliança, a América do Norte foi induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Nós não chegamos a esse momento ainda. Nós estamos vivendo momentos que antecedem as leis dominicais. Leis dominicais já surgiram ao longo da história, mas esse tipo de leis dominicais levará a um momento complicado para aqueles que querem servir a Deus, porque haverá uma união de três poderes que estão espalhados pelo mundo e que vão conseguir mudar, inclusive, a Constituição de uma das nações, ou a mais poderosa nação do mundo, que é a nação americana, norte-americana. Então, a gente percebe que a profecia do Apocalipse 13 aponta para um poder que claramente é visto como
a América do Norte, os Estados Unidos, dando força para o papado e a sua agenda. E nós temos uma palavra relacionada a leis dominicais, que é o ecumenismo, que é essa união de igrejas em um propósito só. Nós temos uma meditação diária, chamada Maranata, de 1977, quando ela foi publicada aqui na nossa língua, em português. Tem uma citação na página 179 que diz o seguinte: os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado. O que hoje parece assim, algo impossível de acontecer, está profetizado que será dessa forma. Por um ato nacional, impondo o falso sábado, eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando sua tirania e opressão da consciência. Você percebe que aquilo que hoje ainda está amortecido se tornará avivado na mente das pessoas, aquela opressão que aconteceu no passado vai começar outra vez, vai dar uma continuação no momento final, nesses momentos finais antes da volta de Cristo. E essas leis dominicais, elas vão ser impostas a pedido do próprio povo. Isso é interessante. No livro Grande Conflito, na página 578, 579 e na 592, nós lemos o seguinte: a política está destruindo o amor, a justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o apoio do povo, cederão ao pedido popular, em favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que impõe a observância do domingo. Então você percebe que o pedido não é simplesmente de uma instituição religiosa, mas um pedido que vem da população, resultado dessa união de pensamento que já está acontecendo aí no mundo a passos largos. Então vamos falar um pouquinho dessa marca da besta. No livro de Apocalipse 13, versos 16 ao 18, continuando a leitura aqui, que ainda dentro do contexto da segunda besta, diz o seguinte: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Vamos avançar um pouquinho para entender o que é essa marca da besta. No livro Eventos Finais, na página 192, nós lemos o seguinte: quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo. Então, está muito claro aqui para nós, e sabemos o que é o selo de Deus, o que é a marca de Deus na Bíblia, nesse contexto dos eventos finais. Nós sabemos, então, que a marca da besta é uma oposição àquilo que é o selo claro de Deus na sua palavra. E, nesse caso, esse dia, que não tem base bíblica, será colocado como um dia sagrado, e então será formada uma imagem besta, uma marca da besta. Vamos avançar um pouco, então, nessa compreensão. Alguém já recebeu a marca da besta? Já podemos afirmar que alguém está com essa marca, com esse sinal da besta? Que alguns entendem que é uma marca visível, tá certo? E é um chip, nós não podemos afirmar isso do ponto de vista bíblico. Nós sabemos que é uma marca que, nesse sentido, tem a ver com uma questão de escolha, de decisão e até mesmo de imposição. Alguns vão aceitar e defender, e outros, por circunstâncias, vão acabar aceitando. Mais interessante o que dizem no livro Evangelismo, na página 234, 235, que diz que ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Ainda não chegou o tempo de prova. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunidade católica romana. Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação, nem se compenetrado da obrigatoriedade do quarto mandamento. Então, nós não podemos falar que as pessoas já estão com o sinal da besta. Embora sabemos do que se trata o sinal da besta, temos pessoas sinceras que ainda estão estudando e Deus está dando tempo de misericórdia para que essas pessoas conheçam a verdade e tomem uma decisão ao lado da verdade. Agora, quando a guarda do domingo se tornará a marca da besta? Porque a gente sabe que a marca da besta está relacionada à guarda do domingo como dia sagrado. Quando é que isso vai se tornar a marca da besta, então, já que não é agora? No mesmo livro Evangelismo, nós vemos o seguinte: mas quando foi expedido o decreto, interessante que essa palavra decreto para nós se tornou muito mais familiar agora, porque a gente tem ouvido muito essa palavra agora. E isso nos lembra o que vai acontecer futuramente. Você viu que é muito fácil fazer um decreto. Quando foi expedido o decreto que impõe o falso sábado,
E o alto clamor do terceiro anjo advertiu os homens contra a adoração da besta de sua imagem, porque essa é a essência das três mensagens angélicas, chamada adoração a Deus, uma advertência contra o engano e as consequências. Quando isso acontecer, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então, os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta. Então, o sinal da besta, essa marca da besta, se tornará claramente visível nesse sentido de quem se colocou ao lado da verdade ou quem se colocou ao lado do erro. Ou seja, quem se colocou do lado errado vai receber, vai estar demonstrando que escolheu o caminho errado, por sua própria decisão. Foi esclarecido, mas permaneceu onde estava, no erro. Então, a partir do que virá depois do texto bíblico apresenta. O que está envolvido aqui nessa questão é uma questão de adoração. E no livro Grande Conflito, na página 449, nós lemos o seguinte: quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei, quem então transgrediu o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, estará adorando a besta, estará recebendo a sua imagem. Então, isso tem a ver com adoração, obediência a Deus. E essas pessoas que tomaram essa decisão estarão indo contra a verdadeira adoração e aceitando uma adoração falsa imposta pelo ser humano. Quais serão as consequências para aqueles que, a lei dominical, por exemplo, estarão do lado da verdade, do lado da palavra de Deus? No livro de Conflito, na página 608, nós lemos que aqueles que defenderem a verdade e se recusaram ao descanso dominical, alguns deles, não todos, alguns serão lançados na prisão, alguns serão exilados, ou seja, banidos da convivência da sociedade, e outros vão ser tratados como escravos. Essas três situações, assim, parece algo impossível de acontecer, mas a gente já sabe que isso não é impossível. E, na verdade, o que vai acontecer com quem permanecer fiel. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta aí para você, para a tua reflexão. Você tem coragem de ir para a prisão por causa da tua fé? Você tem hoje coragem de dizer: eu prefiro ser exilado da minha cidade, do meu estado, do meu país, sei lá, por causa da mensagem que eu creio que é da palavra de Deus? Você teria coragem de ser submetido a um trabalho escravo, ser humilhado por causa da palavra? Na Bíblia nós temos exemplos de homens e mulheres que foram aprisionados, exilados, como o próprio João, que escreveu o livro do Apocalipse. Alguns foram escravizados por causa da sua fé. É esse tipo de fé que eu e você precisamos desenvolver. Tá? Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Agora eu quero falar da providência divina, porque às vezes esses temas trazem um pouco de angústia ao coração de muitos de vocês. Vamos ler aqui no livro Conselho sobre Saúde, na página 375, o seguinte: muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o nosso mundo. Essa é outra razão que deveríamos dizer no fim de nossa fervorosa petição: todavia não se faça a minha vontade, mas a tua, como o próprio Jesus falou na sua oração no Getsemane. Tal súplica jamais será registrada no céu como uma oração com falta de fé. Amigos, algumas pessoas, isso pode incluir eu e você, pela providência divina, repousarão, ou seja, vão morrer antes desse momento mais crucial da história da Terra, antes desse momento de perseguição. Então, o que a gente precisa fazer não é se preocupar se nós vamos estar vivos ou se vamos morrer. A nossa preocupação é estar preparado e, como o próprio Jesus disse, não seja feita a minha vontade. E se nós precisarmos descansar, Deus saberá por quê. Então, a gente tem que estar preparado hoje. Ninguém garante que nós vamos enfrentar essa tribulação cara a cara ou se nós vamos descansar antes. O importante não é isso. O importante é estar pronto agora, hoje. Isso é o ponto crucial que nós não podemos esquecer. Como Deus está no controle da minha vida e da sua vida, se Ele achar por bem que é bom você descansar e não passar por essa prova de fogo, louvado seja Deus. Se você passar por essa prova, permaneça firme, fiel, honre o nome do Senhor e Ele vai abençoar a tua vida. Vamos avançando um pouquinho, nós vamos falar do fim do tempo da graça. Já falamos das leis dominicais, já passamos aí por esse momento difícil, de perseguição, daqueles que são fiéis, mas agora vai chegar o fim do tempo da graça. No livro do Apocalipse, capítulo 15, dos versos 5 a 8, nós lemos o seguinte: depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo, do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos
saíram do santuário, vestidos de linho puro, resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Interessante que o santuário está disponível, está aberto, há um convite para a gente ir para o santuário, por meio da fé. Mas aqui em Apocalipse, o santuário está fechado. Ninguém entra. Ninguém pode entrar, ou seja, não há mais intercessão. Ele está aberto enquanto há intercessão. Quando ele fecha, não tem intercessor. Então vamos entender um pouquinho essa questão do fim do tempo da graça. Quando é que acontece? Um pouquinho antes da volta de Cristo acontece o fechamento da porta da graça. Em outras palavras, a oportunidade de salvação para a humanidade estará encerrada. Deixar de interceder. Toda a obra de investigação que ele está fazendo hoje, desde 22 de outubro de 1954, conforme a profecia de Daniel 8,14, terá se encerrado. Foram examinados e decididos os casos dos que em todos os séculos professaram ser seguidores de Cristo. Então, a partir desse momento, no encerramento da porta da graça, no fim do tempo da graça, virão então as 7 últimas pragas. E essas últimas pragas, é claro, vão cair sobre aqueles que recusaram a misericórdia e a graça do Senhor. Então, esse final do tempo da graça é um sinal de que os ímpios passaram os limites do tempo da graça. Deus é um Deus de graça. Louvado seja Ele. Só que a graça de Deus, para os ímpios, ela é limitada. Que Deus não pode ficar a eternidade esperando os ímpios tomar uma decisão, sendo que eles estão esclarecidos da sua vontade. Então, nesse período, do fechamento da porta da graça, o Espírito de Deus, ele se retira dos ímpios. É importante a gente frisar isso aqui. Em João 14,16 diz que nós teremos o Espírito Santo para sempre. Então, o povo de Deus ele continua sendo auxiliado pelo Espírito Santo, mas os ímpios não terão mais a influência do Espírito Santo. O mundo está do jeito que está. E o Espírito Santo ainda está agindo. Quando o Espírito Santo deixar de agir, aí, meu amigo, Satanás vai tomar o controle daqueles que não estão debaixo do controle do Espírito Santo. Aí, coisas terríveis, espantosas acontecerão na humanidade. E o que fazer, então, para estar preparado quando a porta da graça se fechar? Algumas situações importantes que requerem consideração de cada um de nós. No livro Testemunhos para a Igreja, no volume 2, na página 355, lemos o seguinte: os santos, por sua vez, precisam alcançar perfeição de caráter. É importante a gente frisar isso aqui, que é uma linha de pensadores que defendem uma perfeição absoluta. Isso aqui é uma perfeição na nossa esfera. Jamais teremos uma perfeição como o próprio Deus é. Mas antes que o fechamento da porta da graça ocorra, nós precisamos passar por uma vitória nos nossos defeitos de caráter. Ninguém vai para o céu sem vencer as suas lutas, sua luta contra o pecado. Se isso não acontecer, estaremos perdidos para sempre. Nós não podemos confundir salvação pelas obras, por méritos humanos, mas nós precisamos, nesse processo da santificação, ir vencendo nossas tendências para o mal, nossas lutas. Avançando, então, a mais uma citação que diz o seguinte, no livro Eventos Finais, também no livro Cristo em seu Santuário. Os santos deverão viver à vista de um Deus santo, sem intercessor, sem mediador, com um caráter livre, liberto do pecado. E experimentarão um período de extrema angústia que culmina na segunda vinda de Jesus. Então, antes da volta de Cristo, nós passaremos por uma angústia maior. Nós vamos falar desse momento, do pequeno tempo de angústia, posteriormente. E a gente precisa se preparar para esse momento. Porque, do contrário, nós não vamos suportar essa angústia. Amigos, por hoje, nós vamos encerrando aqui, relembrando o que nós falamos. São temas cruciais. Falamos do pequeno tempo de angústia, um pouquinho antes da volta de Cristo. E a nação, a humanidade estará envolvida nessa angústia, nessa dificuldade, pelos sinais da volta de Cristo. Nós falamos da formação da imagem da besta, que envolve uma união de igrejas, o poder civil, poder de decretos, de leis humanas, incentivando as pessoas a guardar um dia que não é um dia bíblico de guarda. E com isso será formado, por meio de leis dominicais, a marca da besta. Uma última mensagem será dada para as pessoas, e aqueles que tomarem a sua decisão estarão do lado da verdade ou do lado da mentira. E então a graça se encerrará no momento que nenhum de nós saberá. Então hoje é um tempo oportuno para a nossa consagração.
Até porque a porta da graça, ela se fecha para o ser humano também por ocasião da sua morte. Se eu morrer hoje, não tenho mais a oportunidade de modificar a minha história. Eu quero aproveitar e fazer um convite para você que nos acompanha agora. Eu não sei de onde é que você nos assiste, eu não sei se você nos assiste pelo YouTube ou pelo Zoom, mas eu quero fazer um apelo ao teu coração nesta noite. Você agora é conhecedor, se não conhecia, ou está relembrando esses temas da escatologia, dos eventos finais. Eu gostaria de fazer um convite. Você quer, junto comigo, clamar a Deus para que Ele faça esse reavivamento na nossa vida hoje? Nos prepare para esse momento difícil, em que nós vamos ter que enfrentar talvez a prisão, o exílio, trabalhar como escravo, sendo humilhado, morto. Não importa o que nós iremos passar. O apelo que eu quero fazer é que você esteja pronto hoje, para não negar o nome do Senhor Jesus, para não negar a verdade que você conhece. E onde você estiver, se você deseja nessa noite colocar a tua vida nas mãos de Deus, permitir que Ele conduza a tua vida, eu gostaria que você levantasse a tua mão. E em fé dissesse, meu Deus, me prepara para os últimos eventos. Me ajuda a permanecer firme na fé. Eu não quero desistir dos teus caminhos. Me ajuda. E eu sei que Ele está ali ouvindo aí. Nós vamos orar nesse momento. Pedir que Deus nos fortaleça para que nosso coração não se angustie, mas que nós possamos estar com o coração refugiado no Senhor. Vamos orar? Querido Pai, ao estudarmos temas tão apropriados para os tempos que estamos vivendo, nós reconhecemos que precisamos de um preparo promovido pelo Espírito Santo em nossa vida, para nós não sermos enganados, para nós não desistirmos, não negarmos o Teu nome. Uma vez que nós tomamos essa decisão de seguir a Jesus, nós não queremos desistir. Nós queremos permanecer até o fim. Cuida desta pessoa que ora comigo agora, deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, desse senhor, desta senhora. Ajuda-nos, Pai, a aceitar a Tua vontade. Alguns, talvez, desses que oram comigo agora, vão descansar pela providência do Senhor, mas que eles estejam preparados, Pai, para que no dia da ressurreição eles possam ressuscitar para a vida eterna. Continue nos abençoando no estudo da Bíblia, possamos ter mente clara, discernimento para entender a Tua vontade. Em nome de Jesus. Nós queremos agradecer a sua participação. Vamos continuar por meio do canal no YouTube, a transmissão dos nossos cultos, estudando temas como esse até encerrarmos em mais 2 momentos a nossa série de eventos, do estudo sobre os eventos finais. Obrigado pela sua participação.